Prosseguindo com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil, agora estamos aqui na fase do Hulk que marca o retorno do John Byrne, que foi publicado em Grandes Heróis Marvel Premium, a terceira série dessa publicação em formato americano. E aqui estamos em Grandes Heróis Marvel Premium, né, terceira série, número 8, onde temos aqui uma adição no mix das histórias dessa publicação, onde tivemos histórias do Justiceiro de Garth Ennis, o Justiceiro que marcou a época, muito bom, para dar um clima mais adulto para a publicação, né, para que a publicação não fique só focada em histórias em quadrinhos comuns, assim, né, tirando o Hulk mesmo, mas os outros mesmo, né, para dar um ar mais adulto para a publicação. Bom, e aqui temos o Hulk, onde ele se vê controlado por uma espécie de dispositivo de realidade virtual, onde um velho inimigo dele, eu não vou dizer o nome, falar quem é aqui, senão eu vou revelar mais do que o necessário. O inimigo dele retorna, controla esse Hulk verde selvagem imenso, o Hulk parece bastante enfurecido, passa a controlar o Hulk causou destruição na edição anterior, na edição Holocausto na Terra Prometida. E aí, quando o Hulk reverteu o Bruce Banner é preso por um xerife local e mantido preso até que o xerife encontre uma forma de descobrir o que realmente aconteceu ali, se o Hulk é culpado por toda essa destruição. Aí, né, aqui tem uma história muito boa do John Byrne, com arte do Ron Garney, arte final do Dan Green, cores de Steve Buscelato, com letras da Valéria Calipcom e Craft, tradução de Leandro Luiz Delmanto, e o editor original nos Estados Unidos, Matt Dilson e Bob Ars. Eu gostei muito dessa história. Coração das Trevas, Alma de Fogo, Heart of Darkness, Soul of Fire. Enfim, é uma história que, como eu já disse aqui, é muito diferente do que o Peter David estava escrevendo, porque aqui o John Byrne ele mostra uma história do Incrível Hulk que se parece de fato com uma história do Incrível Hulk da época dos anos 80, quando o Bruce Banner, né, era preso, culpado pelas destruições do Hulk, aí estavam tentando descobrir o que estava acontecendo. Só que aqui, esse inimigo do Hulk, que eu não vou falar quem é, inimigo lá que foi apresentado nos anos 60, que inclusive na década de 80 teve uma grande participação nas histórias do Hulk, o roteiro do Roger Stern. Esse inimigo acaba tirando o Bruce Banner da cadeia porque ele quer realmente extrair tudo que ele puder desse Hulk selvagem imenso, né, e totalmente monstruoso e descomunal. Aí o Bruce Banner fala: você acha que você está fazendo o que você acredita ser o certo? Quando o Hulk não, ele diz assim, o Hulk não pode ser controlado, cedo ou tarde ele vai matar todos vocês. Só que esse inimigo do Hulk ele está querendo correr os riscos, né? Enfim. É uma história muito boa, viu? Uma história muito boa. Eu não aproveitei muito o mix dessa publicação, mas a história do Justiceiro do Garth Ennis, eu lembro bem que eu lia e gostava muito. Eu li e gostava muito. Agora do resto já nunca liguei. Bom, vamos para a próxima. Aqui chegamos em Grandes Heróis Marvel Premium, terceira série, número 9. Número 9, que temos aqui uma história do Hulk bastante insana, chamada Turbulência. E para quem já é traumatizado com acidentes aéreos, avião que cai, o caramba, aqui temos o Hulk verde selvagem provocando a queda de um avião, cara, e é muito foda. Também no roteiro do Joe Byrne e arte do Ron Garney, arte final Dan Green, cores Steve Buscelato, letras de Gisele, Amanda Tavares com Craft, tradução de Son Hart e editor original dos Estados Unidos, Tom Breford, Matt Dilson e Bob Ars. A história aqui é muito boa. O Hulk ali, né, é bem anos 80 essa história aqui. O John Byrne, ele tá numa vibe bem anos 80. O Hulk é responsável pela queda de um avião ali, cara. E o bagulho é foda, o Hulk tava muito bem desenhado, né? Eu achei que o Ron Garney mandou ver. E detalhe que logo teremos aqui uma adição na arte do Ron Garney, que eu vou dizer quem é o cara que vai voltar a desenhar o Hulk. Na minha opinião, mestre nos desenhos. O melhor desenho que o Hulk já teve. Uma história que o Hulk provoca a queda e não sabe o que está acontecendo porque o Hulk estava sendo controlado. Tá? Alguém ali estava controlando o Hulk.
E parece que é nessa história mesmo, né? Eu não me lembro bem se era o Hulk que estava provocando o acidente, mas parece que era uma versão, uma réplica do Hulk, que esse inimigo do Hulk acabou criando. Aí o Bruce Banner é mantido preso por esse inimigo, o inimigo tenta ali extrair do Hulk o que ele tenta, mas não dá, porque cada vez que você vai extrair a radiação gama do Hulk, alguma coisa dentro dele, isso causa dor na pessoa que está fazendo isso, né? Enfim. Inclusive, ao menos disso, o Peter David fez de bom lá, uma das últimas histórias que escreveu com o desenho do Adam Kirby. Aquele cara lá na época lá que fazia parte da Guerra de Troia, na verdade o Armageddon, o nome dele ali, ele tenta extrair enfim, o pai dele tenta extrair a radiação gama do Hulk para salvar ele, né, o filho, o Armageddon, e aí o Armageddon acaba tendo um ataque cardíaco e não aguenta o baque ali. Então isso que eu achei interessante. A única coisa que eu achei interessante da época do Peter David é que aqui o John Byrne, ele repete o feito, mostrando que o Hulk tem uma força sobre-humana e que dificilmente alguém vai conseguir extrair alguma coisa dele para, né, os caras querem extrair para se tornar um novo Hulk, alguma coisa assim, mas é difícil, porque o Hulk é poderoso demais e a maldição é apenas do Bruce Banner. Também achei bem interessante essa história aqui. E aqui, né, aqui tivemos aquela saga Oitavo Dia, também não ligo, não li, e nunca vou ler. Aqui já não tivemos, pro jeito aqui, o Justiceiro. Toda essa saga Oitavo Dia, que não tenho nem curiosidade para ler, embora que o roteiro seja do Roger Stern, mas eu nunca li. Enfim, vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos lá. O que temos aqui? Grandes Heróis Marvel, prêmio terceira série, número 10. E aqui temos, eu não sei o porquê que a Editora Abril fazia isso. Um corte absurdo, né? Enfim, cortou as histórias, um avanço cronológico que não devia ter acontecido, Que depois da história que o Hulk se escapa, né, das garras desse inimigo dele ali, tivemos ali uma história onde o Hulk ele se encontra com o Homem-Coisa. E um arco em duas partes, que depois desse arco o Hulk enfrenta os Vingadores. E a Editora Abril cortou, já partiu diretamente para a história onde o Hulk enfrenta o Coisa, né? Que aqui tivemos a arte final do Salmo Sema. Eu não sei porque que a Editora Abril fez isso, cara. A Editora Abril tinha essa mania de fazer esses cortes criminosos nas histórias. Enfim. E outra história que a Editora Abril não publicou foi um confronto do Hulk com um ser, né, que se autodenominava o Wolverine, quando na verdade era o Skrull, que marcou, né, o retorno do Salmo Sema na arte final, e parece que o roteiro foi escrito pelo Eric Larsen. E depois dessa história, né, aí depois a Editora Abril publicou uma história de Wolverine, onde o Wolverine foi escrito, acho que também pelo Eric Larsen, e teve a arte do Lee Neil Francis Yu. Uma história que também eu considero desnecessária. O Wolverine estava controlado, era um Wolverine meio aprimorado, né, por aqueles caras responsáveis pelo Apocalipse ali, que transformou na época lá até o Hulk em um Cavaleiro do Apocalipse, o Hulk Guerra. Aí eles tentam fazer a mesma coisa com o Wolverine, e o Wolverine quase mata o Hulk Verde Selvagem. Eu achei meio forçado, mas foi publicado ali na mensal do Wolverine. Essa mensal do Wolverine não tenho, nem comprei. Inclusive também, infelizmente, perdi, né? Que nessa mensal do Wolverine também foi publicada a história ali onde o Hulk enfrenta esse Wolverine impostor, que na verdade era o Skrull, com a arte final do Salmo Sema. Enfim. E aqui o Hulk enfrenta o Coisa. O Hulk enfrenta o Coisa, que esse inimigo do Hulk ainda estava tentando controlar o Hulk por meio de realidade virtual. O Coisa é mandado, né? Mandado na captura do Hulk, porque tá todo mundo culpando o Hulk pelo desastre, né, do avião, né? Mas o Hulk não fez isso conscientemente, né? Aconteceu algumas coisas ali. O Hulk enfrenta o Coisa, temos a arte final do Salmo Sema, a arte do Ron Garney, e aqui, vamos ver, aqui já não era roteiro do John Byrne, tá? Então, a última história que o John Byrne ele escreveu foi na história onde o Hulk se encontra com o Homem-Coisa e temos um arco ali em duas partes, como já disse, a Editora Abril não publicou. Aqui já temos o roteiro do Jerry Ordway. Tá? E depois dessa história aí que o John Byrne escreveu, tivemos ali o Hulk versus Wolverine com o Eric Larsen. Aí depois partimos para esse escritor que é o Jerry Ordway. Mas é uma história até boa. Eles se conheciam que o John Byrne havia estabelecido, né? Enfim. Vamos para a próxima aqui, vai. Vamos para a próxima? Vamos lá. Enfim. Para a próxima.
Grandes Heróis Marvel, terceira série, número... Chegamos aqui ao número 11. Aqui mais uma história do Hulk com o roteiro do Jerry Ordway. Enfim, com arte final do Sal Buscema. Desenhos do Ron Frenz, tá? Não era mais o Ron Garney. Eu acho que eu cometi uma errata. Não era mais a arte do Ron Garney. Enfim, deixa eu só ver aqui. Pra ver se eu não tô comendo bola aqui. Enfim, não, era ainda a arte do Ron Garney. Aí depois o Ron Frenz, que também tem muita amizade com o Sal Buscema, ele acabou se encarregando da arte e o Sal Buscema se encarregando da arte final, tá? Enfim. Aqui, ó, o poder dividido. Argumento, Jerry Ordway, não, enfim, o argumento do Jerry Ordway, Ron Garney, aqui é o Ron Garney desenhista, partiu para ser argumentista. Roteiro Jerry Ordway, desenhos Ron Frenz, arte final Sal Buscema, cor Steve Buccellato, letras de Valéria Calip, Comicraft, tradutor Mário Luiz C. Barroso, e editor original dos Estados Unidos, Tom Breford, Bob Hours e Greg Skizia, uma coisa assim. O inimigo tenta extrair o que ele tenta do Hulk, e o Hulk, né, mesmo fraco, mesmo sem o poder, né, que aqui é o título da história é o poder dividido, o Hulk tenta dar cabo desse inimigo. Aí no final, né, todos os escravos, né, desse inimigo do Hulk aí, que também receberam o poder do Hulk, acabam se voltando contra o inimigo do Hulk e tentam ajudar o Hulk, porque viram que o Hulk foi vítima de uma maldade. O poder dividido. O poder do Hulk acaba se dividindo, né? Enfim, esses lacaios aí desse inimigo do Hulk. Depois estão ajudando o Hulk contra esse inimigo. Aqui novamente temos uma história do Justiceiro de Garth Ennis, do grande Garth Ennis, né, para dar uma pitada diferente nesse título aí, não ser um título só de historinha de super-heróis. Vamos para a próxima. Quanto tempo tem de vídeo? Eu acho que dá para falar da última. Bom, e aqui é o seguinte, aqui ó, em Grandes Heróis Marvel Prêmio, terceira série número 12, temos aqui a primeira edição de um arco do Hulk que traz no roteiro o Paul Jenkins, tá? E detalhe, eu não sei se vai dar para falar nesse vídeo aqui, que já tá quase no fim, mas o Paul Jenkins, não, na verdade não é, já falei merda aqui, desculpa, disfarça aí. O Hulk continua sendo roteirizado pelo Jerry Ordway, aqui ó, desenho do Ron Garney, arte final Sal Buscema, cor Steve Buccellato, letras de Gelli, Eman, Tavares Comicraft, tradutor Sam Hart, e editor original Tom Breford, House e Greg Siegel. Bom, não é ainda o Paul Jenkins, tá? Enfim, mas é uma história que prepara para o run desse escritor, que é o Paul Jenkins, que vai abordar o lado psicológico do Hulk, que o Peter David não teve maturidade suficiente para abordar, tá? E esse Paul Jenkins ele vai fazer isso. E ele fez isso, na minha opinião, de uma forma proeminente. Mas aqui ainda tínhamos aqui o roteiro do Hulk pelo Jerry Ordway, onde o Hulk, né, está ali, o Banner ali, na verdade, está ali com esses lacaios do inimigo do Hulk. Aí o Bruce Banner tenta extrair a energia gama desses lacaios para que somente o Bruce Banner acabe... enfim, para que a energia do Bruce Banner fosse só dele, né? Porque o Bruce fala assim: a maldição do Hulk é minha, só minha, é uma parte de mim. Aí entra o Dr. Leonard Sansa aqui, né? Porque estava investigando o Bruce Banner. Aí temos aqui a manifestação de um Hulk mais monstruoso ainda, gigantesco, que na edição posterior isso é explicado pela estreia do escritor Paul Jenkins, tá? Enfim, o Bruce Banner está sendo acusado pelo desastre aéreo ali que o Hulk causou quando estava descontrolado, e só que de uma forma ou de outra ele acaba escapando da cela de contenção dele. Bom, o vídeo já tomou muito tempo, aguarde esse quadro que ainda vou falar mais ainda das histórias do Hulk publicadas no Brasil. Agora a bola da vez é Grandes Heróis Marvel, terceira série, publicação em formato americano. Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360.